Salve família vascaína, Helder Fleury falando. Ainda repercutindo a entrevista coletiva, entrevista muito rica, muito completa, dada pelo presidente Pedrinho ontem, pelo CEO Carlos Amodeu e pelo diretor jurídico Carregal. Vamos falar um pouquinho no vídeo de hoje sobre o elenco do Vasco para 2025. E uma das coisas faladas pelo Pedrinho na entrevista foi que para 2025, sem uma SAF, sem um investidor por trás, e não teremos, pelo menos no começo do ano, não há tempo para isso, um dos pilares da montagem do elenco vai ser potencializar a base do clube. A base do Vasco sempre muito rica, grandes craques saíram de lá, o próprio Pedrinho, Felipe, Edmundo, Romário, Roberto Dinamite e tantos outros. Essa base sempre muito maltratada, subindo jogada aos leões de qualquer jeito ali. E a ideia é potencializar a base, ou seja, vamos usar a base, temos muito bons valores lá. Espero, logo todos nós esperamos, que dentro de um contexto favorável com o time que suporte esses jogadores. E quais jogadores do Vasco da base podem subir para formar o elenco em 2025? Fiz um levantamento aqui, vamos comentar um pouquinho sobre cada um desses jogadores. Mas antes de falar sobre os jogadores, você está assistindo o vídeo, gosta do conteúdo do canal? Se inscreve no canal. Está inscrito? Ativa o sininho, deixa um like no vídeo. Ajude o canal a crescer. Sua participação é importante. Não custa nada, é rápido para você e ajuda o canal. Quanto mais like, mais o YouTube entrega esse conteúdo para mais vascaínos e o canal vai crescendo aqui. Brigamos pelo Vasco. Vamos lá, jogadores da base do Vasco, alguns já fazem parte do elenco, né? Certamente farão parte também no ano que vem. E alguns outros podem ser novidades aí. Separei aqui por posição, começando com o goleiro Felipe Gabriel. Já faz parte do elenco profissional, embora jogue também no Sub-23, jogue também no Sub-20. Já faz parte do elenco profissional, ainda não fez sua estreia. Felipe Gabriel é um goleiro de 1,96m, é um goleiro alto. É um jogador muito jovem, tem apenas 18 anos de idade, porém, na idade dele, é considerado o melhor do país. Jogador que tem histórico de seleções de base, passou por todas as seleções de base. O Felipe Gabriel, ele é filho do zagueiro, do ex-zagueiro, né, Luiz Alberto, teve passagem por clubes cariocas. E o Felipe Gabriel, ele é uma das principais promessas de goleiro no futebol brasileiro. Acho que ele tem tido dificuldade aí de revelar goleiros, né? Eu acho que desde lá do Elton, o Vasco não revela um goleiro. E o Felipe Gabriel, ele é um nome muito indicado para poder romper essa seca, né, do Vasco sem revelar goleiros. A ideia é que o Léo Jardim continue no Vasco. Como eu falei, Léo Jardim é goleiro para se aposentar no Vasco. Espero que ele renove o contrato, fique por muitos anos. Léo Jardim é um goleiro que joga todos os jogos, ele praticamente não dá brecha. E o Felipe Gabriel deve ficar no ano que vem já como reserva imediato do Léo Jardim. Não acho absurdo, porque o Mikael também, que é um goleiro muito jovem, está lá no Atlético Paranaense, outra grande promessa, está indo bem. Não acho assim impossível que o Felipe Gabriel ele assume essa responsabilidade no ano que vem, já completando 19 anos. A gente joga praticamente todos os jogos. O Felipe Gabriel ele deve aparecer mais aí no elenco do Vasco como substituto imediato do Felipe Gabriel. Agora não mais como terceiro goleiro, esse ano ele está como terceiro goleiro, às vezes fica como quarto, está o Keiler ali como segundo goleiro, às vezes joga o Pablo como terceiro, e o Felipe Gabriel, ano que vem ele deve assumir, o Keiler deve sair, ele deve assumir a posição de terceiro goleiro do Vasco. Me agrada, gosto do Felipe Gabriel, acho que é um jogador de um futuro enorme para o Vasco da Gama. Seguindo as posições aqui, lateral direito. O Vasco ele tem uma bola da vez, é o Paulinho, né? Lateral direito de 19 anos de idade. É um jogador que
que é muito forte no apoio, é um jogador de Manaus. É um manauara, ele chegou no Vasco já há alguns anos, é um jogador que é muito forte no apoio ao ataque. Ele teve convocações para várias seleções, sub-17. Era considerado um dos melhores do país na posição, porém no sub-20 ele teve um pouco de dificuldade de manter aquela grande fase que ele teve no sub-17, sofreu um pouco com lesões, talvez por ser um jogador muito leve, num confronto um pouco mais físico do sub-20 ele sofreu. O Paulinho, ele já estreou no profissional do Vasco, ele estreou ainda com o Barbieri, com o Maurício Barbieri, lá naquele jogo pela Copa do Brasil, contra o Trem do Amapá, se não me engano. Ele já estreou, é um jogador de muita qualidade técnica, muita velocidade, com uma possível venda aí do Puma Rodrigues, está sendo especulado para ser vendido, por ser um jogador caro e que fica na reserva, que não entrega tanto. O Paulinho é um jogador que pode aparecer no profissional do ano que vem. Ele precisa, lógico, se firmar um pouco mais, com menos lesões, mas ele tem qualidade para ser um jogador testado no profissional do ano que vem. Mas eu quero botar um outro jogador, não me surpreendo se o Breno, o outro lateral direito, um jogador de 17 anos, muito jovem ainda, um jogador que joga no sub-20 e no sub-17, ele jogou muito no sub-20 esse ano, mas o Paulinho conviveu com muitas lesões, então o Breno ele foi titular em muitos jogos do sub-20, é um jogador também muito forte no apoio, jogador muito rápido, é um lateral de qualidade, lógico, ainda é muito jovem, tem que maturar muito, tem que desenvolver fisicamente para poder aguentar o impacto de futebol profissional, mas é um jogador de qualidade e eu não me surpreendo se ele também aparecer no profissional do Vasco ano que vem. É um jogador que eu vejo como uma maturidade assim, mental boa, ele precisa encorpar mais fisicamente, mas que tem qualidade, tem força e tem velocidade para desenvolver, e se ele confirmar um desenvolvimento rápido, pode aparecer também. Estou apostando nesse jogador, o Breno, lateral direito, como uma possível jogador surgir no profissional do ano que vem. Passando para a zaga agora. Na zaga do Vasco temos aí dois jogadores óbvios que estarão no profissional do ano que vem. Imagina ganhando mais minutagem em campo. Um é o Lincoln, um zagueiro de 19 anos, muita liderança em campo, joga de lateral direito também. Jogador de muita força física, já fez um gol pelo Vasco, profissional, lá contra o Internacional, naquela vitória no Beira-Rio, que o Vasco teve na reinauguração do Beira-Rio. O Vasco venceu aquele jogo por 2-1 e um dos gols do Vasco foi marcado pelo zagueiro Lincoln, um jogador que já poderia ter tido mais minutagem. Eu acho que o Rafael Paiva está tendo um pouco de cuidado pela questão do momento do time, uma pressão muito grande para não queimar o jogador, mas é um jogador de personalidade e de qualidade, é um jogador que tem convocações para a seleção brasileira sub-20, é um jogador que muito provavelmente vai aparecer no profissional com mais minutagem ano que vem, assim como o companheiro dele na zaga do sub-20, Luiz Gustavo, é um zagueiro alto também, canhoto, é difícil um zagueiro canhoto. É um jogador que tem uma boa qualidade também, o Luiz Gustavo. Ele ainda não estreou no profissional. É um jogador que ele chegou no Vasco em 2021. Ele veio pelo departamento de captação. Ele é um jogador que não fez toda a sua formação no Vasco. Ele foi captado. Mas é um jogador que já foi elogiado não só pelo Rafael Paiva, mas o Álvaro Pacheco também gostava dele, chegou a levar ele para o banco e tudo mais. Certamente é um jogador que vai também ganhar minutagem, então vamos ver o Luiz Gustavo em campo em 2025 com toda certeza. Na lateral esquerda, jogador da base já está no profissional, né? Leandrinho, jogador de 19 anos, um jogador que joga de lateral esquerdo, joga mais avançado também, já tem 2 gols pelo profissional do Vasco, já tem assistências, já entrou em vários jogos, sempre entra bem, dá conta do recado, tanto na marcação como apoio, tem boa velocidade, tem personalidade, é um jogador que já teve
em 2023 ainda, ou seja, antes de qualquer partida no profissional, de gols e tudo, ele já teve uma proposta da Arábia no valor de 6 milhões de euros, para tu ver como vem o potencial nesse jogador. E o Vasco, na época, recusou, ainda estava com a SAF, com a 777 naquele começo, ainda estava uma questão financeira melhor. Certamente, depois, talvez esse ano, o Vasco não recusaria isso. Mas na época recusou, e ainda bem que recusou, porque o Leandrinho é um jogador de um potencial enorme, uma possível saída do Lucas Piton. Certamente o Leandrinho vai ser o lateral, talvez até titular do Vasco em 2025. Então vamos ver mais do Leandrinho em campo. Espero como lateral, né? Espero que o Vasco tenha atacantes pela esquerda ano que vem, para não precisar ficar usando o Leandrinho ali, que não é um atacante, é um lateral. Ele tem que firmar na posição dele e ganhar rodagem por ali, ganhar tempo, desenvolver todo o seu potencial, que é um potencial muito grande. Então, Leandrinho, esse é o nome confirmado no elenco do Vasco para 2025. Passando agora para a posição de volante, temos muitos nomes da base possíveis de ocupar aquele espaço de volante no elenco profissional. Já temos o elenco profissional do Vasco, ele até de jogadores experientes, ele tem uma quantidade, a gente tem ali o Jair, o Paulinho Paula, o Hugo Moura, a gente tem o Esforza, a gente tem o Matheus Carvalho, e temos jogadores da base também, começando falando pelo nome mais óbvio, né, que é o JP. O JP é um jogador que já fez várias partidas no profissional esse ano, é um jogador de 19 anos de idade, um jogador que veio do Goiás, um jogador que já teve convocações para a seleção do Sub-20, é um volante com muita qualidade técnica, pode jogar como meia também, inclusive teve uma boa fase do Vasco invicto aí, com o JP jogando ali como meia. É um jogador que sofreu, infelizmente, com lesões, e é uma coisa que foi meio mal comunicada pela diretoria, e aí ficou aquela coisa, por que o JP está afastado, nem o Sub-20 ele joga, ninguém falava nada. Aí surgiu na final do Carioca Sub-20, jogando muito bem, aí sumiu de novo, e agora há pouco tempo foi revelado que ele tem, na verdade, uma lesão, que acabou fazendo uma artroscopia para poder resolver isso. Jogador que não teve a sequência desejada nesse ano, mas no ano que vem com certeza estará no elenco profissional do Vasco. Muito bom jogador, o volante JP. Ainda da categoria de base, e que devem jogar no profissional do ano que vem, que tem possibilidade, né? Vai depender da avaliação, é claro, mas tem possibilidade de compor o elenco no ano que vem. O volante Lucas Eduardo, que é um jogador de 20 anos de idade, que veio do Vasco através do Nova Iguaçu, um jogador que jogava pelo Nova Iguaçu, e veio para o Vasco. É um jogador que tem convocações em seleções mais baixas, foi convocado para a seleção sub-17, é um volante de marcação, mas que tem qualidade para sair de jogo também. Ele tem convivido com algumas lesões esse ano, já estreou no profissional do Vasco, no Campeonato Carioca, mas é um jogador que eu vejo como promissor e que possivelmente vai aparecer no time profissional no ano que vem, até porque vai estourar a idade do Sub-20, ele não vai poder continuar no Sub-20 esse ano, então no ano que vem ele deve ter oportunidade no elenco profissional do Vasco. Assim como o Matheus Ferreira. O Matheus Ferreira é um outro volante um pouco mais jovem, né? 18 anos de idade, é um jogador que também tem passagens por seleções de base, foi convocado para a seleção Sub-15, foi convocado para a seleção Sub-17, foi titular, inclusive, no Mundial da categoria pela seleção Sub-17. É um volante de muita qualidade, um jogador de marcação, mas que tem uma saída de bola qualificada. Também sofreu com lesões esse ano, a gente está tendo esse problema na base, com muitos jogadores com lesão. E não teve a continuidade aí necessária, mas é um cara que está no primeiro ano do Sub-20, então ele tem ainda tempo para desenvolver na categoria. E tem um potencial muito grande, não é difícil ele aparecer no profissional já no ano que vem. Então estou colocando aí o Matheus Ferreira como um possível jogador a ser aproveitado no elenco profissional do Vasco no ano que vem. E vou citar mais um, o volante Cauã Barros, 20 anos de idade, ainda de idade de Sub-20, já tem um gol no Vasco
pelo profissional, já jogou no profissional do Vasco, já marcou gol no Campeonato Brasileiro pelo Vasco contra o São Paulo. E está jogando lá no Amazonas pela Série B, um jogador que estranhamente foi afastado do Vasco, falando que teve problema lá com o Ramon Dias, ninguém sabe o que aconteceu, disciplina, mas qual disciplina, ficou uma coisa meio nebulosa aí, né? É um jogador que poderia ter ajudado o Vasco esse ano, tá? Nem deveria ter saído, a gente sofreu muitas vezes com marcação por não ter volante, e o Barros poderia estar aqui, ter jogado, ter contribuído. Foi para o Amazonas, está sendo um dos destaques lá, certo que o contexto é outro, é Série B, é um nível de disputa menor, mas isso não significa que ele não possa, também na Série A, desempenhar um bom papel. Muitos jogadores jogam bem na Série B, vão para a Série A e conseguem jogar bem também. Ele tem sido um destaque lá, fez 2 gols já pelo Amazonas, é um titular indiscutível. É um jogador que tem uma história bacana, ele é um cara que ele veio de uma tribo indígena de Pernambuco e ele se destacava lá na tribo indígena entre os jovens lá. Por conta disso, saiu lá de Pernambuco, foi fazer uma peneira, foi jogar no interior de São Paulo pelo Clube Primavera e depois foi captado pelo Vasco. Um jogador que tem uma bola aérea muito boa, tem um poder de marcação, uma boa saída de bola, então é um jogador que no final do ano deve voltar para o Vasco e acredito que vai fazer parte do elenco do clube no ano que vem, a não ser que pinta alguma proposta de venda, né? Pode ser que pinte depois da boa Série B que ele vem fazendo. Mas a princípio, Cauã Barros deve estar no elenco profissional do Vasco no ano que vem. Passando agora para meia. Meia de criação, o Vasco tem muitos jogadores. Muitos bons jogadores na base que podem ocupar esse papel. Eu acho que o Vasco vai precisar de meia no ano que vem. Porque tanto o Payet quanto o Felipe Coutinho, eles não passam a segurança que vão ter essa sequência de jogos, então precisamos de um outro jogador ali para jogar em momentos de alternância, em momentos que o Vasco não tenha esses 2 jogadores, 2 grandes craques, né, Payet e Felipe Coutinho, mas que sofrem com problemas físicos. E eu destaquei 3 jogadores que podem fazer parte do elenco profissional do ano que vem. Um certamente fará, que é o meia Guilherme Estrela, 19 anos. É um jogador que já fez um gol no profissional do Vasco, já estreou, já fez gol, era titular quando se machucou. Ele, na verdade, nem se machucou, ele tem um problema, descobriram que ele tem um problema crônico no joelho e que ele poderia até continuar jogando, mas ficaria sempre se lesionando. Ele é um jogador que convive muito com lesões e descobriram que, na verdade, ele tinha um problema crônico no joelho, poderia continuar jogando, mas estaria sempre se lesionando, que não teria sentido expor o jogador a isso. Então optaram por fazer uma cirurgia e ele vai voltar só no ano que vem, talvez na última rodada desse ano. Nem acho que vão colocar ele, então deve voltar só no ano que vem, mas certamente fará parte do elenco profissional. O Guilherme Estrela, que é um meia moderno, de muita técnica, é um meia moderno porque ele é um jogador que marca muito, marca como um volante, mas entra muito na área para fazer gol, um jogador que nas categorias de base marcou muitos gols pelo Vasco. Então é um jogador que eu gosto muito desse jogador, Guilherme Estrela, e certamente estará no elenco profissional do Vasco no ano que vem. Mas tem mais 2 jogadores que possivelmente apareçam no elenco profissional do Vasco no ano que vem. Um deles é o Meia Raí, jogador de 20 anos de idade, que infelizmente sofreu uma lesão, aquela bem grave, né? Aquele rompimento do ligamento colateral. O Vasco esse ano teve vários jogadores com isso. Teve o Paulinho Paula, teve Jair e teve o Raí na base. O Raí é um meia com uma característica diferente do Guilherme Estrela, porque ele é um meia mais driblador, um jogador mais rápido ali pelo meio de campo, também de muita técnica, muita qualidade técnica. Uma pena que quando ele se machucou ele estava jogando muita bola, era um dos principais jogadores do Sub-20, se lesionou e está muito tempo parado, voltou recentemente. Essa lesão, como está acontecendo com o Jair, né? O jogador volta, mas ele demora um tempo, porque é muito tempo parado. Mas tem muito potencial o Raí, e não duvido que ele vá fazer parte do elenco profissional do Vasco no ano que vem. É uma aposta, é uma possibilidade, porque é um jogador que tem qualidade. Também coloco na lista o meia Zuccarello. Zuccarello é um jogador de 18 anos de idade, chegou no Vasco em 2022,
pelas mãos do diretor da base do Vasco atual, Rodrigo Dias, que era o diretor na época, saiu e retornou depois. Ele trouxe do Sport Recife, já que o Rodrigo Dias era diretor do Sport Recife, e esse jogador, o Zucarello. E o Zucarello é um jogador de um nível muito alto. Ele tem uma técnica no meio de campo impressionante. Ele pode jogar pelo lado, ele pode jogar pelo meio. Ele coleciona assistências, geralmente, nos jogos que ele faz. Claro, é um jogador de 18 anos, tem toda uma imaturidade aí. Tem toda a possibilidade de dar certo, de dar errado. Mas certamente é uma das joias da base do Vasco. E é um jogador que tem muita chance de aparecer no profissional no ano que vem. Então, o meia Zucarello está ali como uma bola a ser apostada. Dá para apostar nele. Deve aparecer no profissional do Vasco ano que vem. E é um jogador que tem um potencial enorme. Gosto muito dele, Zucarello. Atacante de lado. Jogadores de lado que estarão no elenco profissional ou poderão estar. Um deles, Ryan. A gente não sabe se o Ryan vai ser vendido. O Ryan já é jogador profissional, não volta mais para a base. Ele joga só alguns jogos esporádicos, mas o Ryan tem apenas 18 anos de idade, apesar de ser um jogador muito alto, ele tem 1,85m. Ele é um jogador ainda jovem, ele tem só 18 anos de idade. É um jogador que por muito tempo foi considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Teve convocação para todas as seleções, inclusive para sub-20. Foi titular no Mundial Sub-17. Ele é filho do Valquimar, um zagueiro que jogou pelo Vasco. O Ryan ele já tem 5 gols pelo profissional do Vasco. Ele pode jogar pelo lado, porque ele tem força, tem técnica. Pode jogar como centroavante. Quem viu o Ryan na base sabe que o Ryan no profissional ainda não rendeu nem perto do que ele pode render. Na base ele é um jogador desequilibrante. No profissional não consegue ser ainda, mas tem toda a possibilidade, porque ainda é jovem, de passar a ser. Então o Ryan, se ele no profissional conseguir desenvolver o que ele mostrou na base, ele é jogador para a seleção brasileira, nesse nível realmente. Não conseguiu ainda mostrar isso. Tem uma proposta na mesa, segundo informações da Eagle Holding, de cerca de 14 milhões de euros por Ryan. Se essa proposta se confirmar, dificilmente ele fica para o ano que vem. Não tem como segurar, ainda mais com o Vasco passando por reestruturação financeira. Mas, caso isso não aconteça, o Ryan está confirmadíssimo, certamente, no elenco profissional do Vasco para o ano que vem. Mas tem outros jogadores também para essa posição que devem aparecer lá. Um deles, o atacante Bruno Lopes, já fez a sua estreia pelo profissional do Vasco, naquele jogo lá, naquela vitória contra o Corinthians. O Bruno Lopes tem só 17 anos, ele é muito novo, inclusive naquele jogo contra o Corinthians ele só tinha 16. Ele é um jogador que no Vasco ele joga nas 3 categorias, sub-17, sub-20 e sub-23, e ele marca gols em todas. Não é um centroavante clássico que joga na área, é um jogador que flutua pelo lado do campo, mas que entra muito na área para fazer gol, e é um jogador que tem uma finalização muito boa e uma capacidade de decisão enorme. Eu até lembro um pouco, não estou comparando, claro, mas lembro um pouco o futebol do Paulinho, que também cria da base do Vasco, que está no Atlético Mineiro. Também por ser um jogador que joga pelo lado, mas tem força física para entrar na área e marca muitos gols. O Bruno Lopes, ele é um jogador que não é formado no Vasco desde novinho. Ele chegou no Vasco em 2023, vindo do futebol paranaense, do Azures, que é um clube de empresários lá que tem no futebol paranaense. E aí foi uma ótima captação da base do Vasco. Grande promessa que o Vasco tem, o Bruno Lopes, uma das maiores promessas da nossa base. E é um jogador que certamente vai fazer parte do elenco profissional do Vasco do ano que vem. Se vai se manter ou se não, vai depender do desempenho dele, da maturidade dele, se ele vai conseguir corresponder, se ele vai conseguir mostrar já maturidade para isso. Mas certamente terá chances, terá oportunidades. Eu vou falar também do Alegria, né, do Maxwell Alegria, que é um atacante de lado, que ele não é oriundo da base do Vasco também, ele veio do Nova Iguaçu ainda para a base, é um jogador
que tem um contrato encerrando agora no final do ano. Particularmente, ele entrou muito bem no jogo contra o Bahia, mas particularmente nos jogos que eu vi dele no Sub-20 eu não gostei tanto. Achei um jogador um pouco burocrático, um pouco que produzia pouco, vamos dizer assim. Um jogador leve de lado, mas achei que ele produzia pouco para já ter chance no profissional. Porém, a chance dele no profissional me surpreendeu. Eu espero que ele jogue muito bem, caso ele fique no Vasco. Deve ficar, eu acho que o Vasco deve renovar o empréstimo dele. Não acredito que compre ainda, porque não mostrou o suficiente para ser comprado. Ou então vai comprar, mas com valores baixos, assim, negociando valores baixos. Mas caso realmente ele fique no Vasco no ano que vem, que é o que deve acontecer, muito provavelmente ele vai ter chance no profissional, uma vez que ele já teve agora no final do ano, ele está fazendo parte nessa reta final. Muito possivelmente vai ter. E desses jogadores todos que eu falei, é o que eu na base vi jogando com menos potencial entre todos. Mas às vezes o cara que tem menos potencial aparente na base é o que vira o melhor jogador. Então pode ser que isso aconteça também. Maxwell Alegria é uma possibilidade de estar no profissional do Vasco no ano que vem. E centroavante, a gente tem o GB, né? O GB, o Gabriel, o GB, é um centroavante muito alto, ele tem 1,90m, jogador de 19 anos, também tem convocações para seleções de base, já marcou gol no profissional, fez um gol no jogo contra o Bragantino, em São Januário. É um jogador muito forte, muito alto, porém, ele é bem diferente do Verratti. O Verratti também é alto e forte, tem uma presença de área muito grande. Mas fora da área, o Verratti tem dificuldade. Já o GB é um jogador que, apesar de ser alto e forte, ele não é um cara que é tão goleador quanto o Verratti. Ele não faz tantos gols. Ele é um jogador que mais ele se movimenta, ele sai da área, atrai a marcação e tem muita técnica para poder enfiar a bola e deixar outros jogadores na cara do gol. Ele protege bem a bola, ele tem qualidade para fazer uma jogada pelo lado do campo, se for necessário. Eu acho até que o GB é um jogador que não explora todo o potencial que tem. Porque se ele somar aquela qualidade técnica que ele tem, que é incomum para jogadores fisicamente tão fortes, se ele somar a essa qualidade técnica também uma presença física mais forte na área, com mais gols, mais bolas aéreas e coisas assim, ele vai virar um jogadoraço. Mas é um cara de ainda 19 anos que está maturando, ele ainda pode evoluir. Ele teve um problema também de lesão de ligamento colateral do joelho, ficou também muito tempo parado, certamente prejudicou a formação dele. Mas é um jogador que eu deposito também muita esperança, tem muito potencial, o GB, e certamente dá para cravar aqui que ele vai ter oportunidade no profissional do Vasco no ano que vem. Mas são esses jogadores, são muitos jogadores, talvez até outros surjam como surpresa. O Vitão, o zagueiro, também tem convocações pela seleções de base, pode aparecer. Talvez outros jogadores surjam aí nesse caminho. O Elder, volante, é um jogador que tem técnica também, que está lá no Sub-20, pode também aparecer, quem sabe pode furar a fila, né? O próprio filho do Felipe, o Lucas Loureiro, pode furar uma fila, pode aparecer, até porque deixa quieto isso, mas é um jogador também que tem técnica, tem qualidade. Pode aparecer também no profissional, não sabemos, mas esses aqui já é uma lista bem grande da interminável base do Vasco. Interminável base do Vasco. Gostaram do vídeo? Acham que tem mais algum jogador? Acha que esse jogador realmente tem potencial? O que você acha? Deixa um comentário aí, deixa um like no vídeo. Ajude o canal a crescer. Aqui se briga pelo Vasco. Tamo junto. Saudações vascaínas.